Com assinaturas mensais a partir de 3.900 escudos. Psst, psst. Que desculpa é que vai dar para ainda não ter um telemóvel TMN? Não há nada mais eficaz que o serviço telemóvel TMN. Saiba qual a assinatura que mais lhe convém num agente autorizado TMN e deixe os pombos em paz. TMN. Dê ouvidos a quem sabe. Pare, escute e olhe. Faltam 19 dias. No crédito habitação CPP Jovem pagam-se apenas 4.943 escudos por cada 1.000 contos de empréstimo bonificado. 4.943 escudos. Não há mensalidade mais baixa. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Os licenciados pelas Faculdades de Letras que estão a fazer o estágio no ramo científico não são remunerados de acordo com o que a lei lhes assegura. É que, ao contrário dos seus colegas do ramo de ensino, estes professores já possuem um grau académico ao qual a lei confere um escalão superior. Tudo isto porque a publicação do Decreto Regulamentar número 1493 fez com que as escolas se dividissem na sua interpretação e, em certos casos, juntassem todos no mesmo saco. Uma história investigada pela jornalista Cândida Bernardo. O caso chega a ser ridículo. Os docentes de letras que seguiram o ramo científico atingem a licenciatura mesmo antes de fazerem o seu estágio. Assim, e apesar de serem estagiários, possuem um grau académico que os inclui no índice superior de remuneração, equivalente a 120 contos. Ao contrário, os seus colegas do ramo de ensino só atingem a licenciatura depois do estágio concluído. A confusão gerou-se com a publicação do Decreto Regulamentar 14 de 93, que prevê que os alunos estagiários das licenciaturas no ramo de ensino recebam pelo índice inferior, ou seja, 80 contos. Muitas escolas confrontadas com estagiários com e sem licenciatura interpretaram de forma diversa o decreto e englobaram todos no mesmo saco, isto é, no escalão inferior. Não é o decreto que está errado. O decreto aplica-se às licenciaturas das Faculdades de Ciências e às licenciaturas em Ensino, onde está escrito de que o índice 80 se aplica independentemente do grau académico que possui. Não está, de facto, no decreto regulamentar que evocam, não pode estar sob pena de violar vários outros decretos. Um desses decretos é a Lei de Bases do Sistema Educativo, que garante a remuneração com base nas habilitações académicas de cada indivíduo. Mas este caso vai ainda mais longe. Professores houve que, estando englobados no índice 120, viram os seus contratos de trabalho alterados de acordo com a interpretação que chamam abusiva deste decreto. Ninguém, que eu saiba, foi notificado para o efeito, nem recebeu qualquer informação expressa da descida ou das razões da descida do índice. E dos que foram avisados, muitos assinaram os novos contratos compulsivamente e sob pena de perderem o estágio. O Ministério da Educação já foi confrontado com este caso, mas também ali ninguém sabe muito bem o que responder. Uma história que a TVI vai continuar a acompanhar. Mas outras notícias fizeram parte da atualidade desta terça-feira. Recorde-as agora na síntese dos principais acontecimentos do dia. Ministra da Educação e sindicatos dos professores estiveram hoje reunidos pela primeira vez. O Ministério não aprova a greve. Docentes não querem redução das horas extraordinárias. Mas sobre este assunto, Manuela Ferreira Leite nada decide até que a Procuradoria-Geral da República deu o seu parecer sobre o despacho de Couto dos Santos. Chegou e disse, caso o Ministério da Saúde. Num Estado de Direito, ninguém está acima da lei. A lei a todos obriga e o Primeiro-Ministro deve ser o último a fazer comentários sobre as decisões dos tribunais. E sobre o caso Costa Freire, o PCP já formalizou um pedido de inquérito parlamentar. Mas outros assuntos mereceram as palavras do chefe do governo português. Sim ou não à tolerância de ponto no Carnaval? O Primeiro-Ministro não tem competência para alterar o dia do Carnaval.
e ainda bem que não tem, nem tão pouco o Governo, é aquilo que consta do calendário e não tenho nada a dizer sobre esse assunto. É matéria que não passou ainda pela minha secretária, mas como sabe, o calendário fixa o Carnaval há muitos anos, penso que é uma terça-feira no dia 15, não é? E quanto ao aumento dos vencimentos da função pública? Os tempos são difíceis, como todos sabem, mas a prioridade do Governo vai claramente para a manutenção do emprego. Declarações feitas hoje pelo Primeiro-Ministro durante a visita ao Comando-Geral da GNR, em que homenageou esta força policial pelo combate à criminalidade. O GT já ameaçou. Os cursos profissionais organizados pela Central Sindical podem acabar. Tudo porque o Governo não paga as verbas entregues pelo Fundo Social Europeu. Quem o diz é Torres Couto e adianta que os pagamentos em atraso já chegam aos 400 mil contos. Queixas que vão ser levadas até ao Primeiro-Ministro, o Presidente da República, grupos parlamentares e Parlamento Europeu. Val do Ave não é só insucesso. Quem o disse hoje foi Mira Amaral durante uma visita dos deputados do PSD à região. Para o Ministro da Indústria, existem no Val do Ave bons exemplos do que deve ser o setor industrial português do século XXI. O Tribunal de Coimbra já deu o seu veredito sobre o caso dos jovens que foram acusados de roubo, violação e sequestro de prostitutas. 15 anos de prisão para o chefe do grupo, 3 anos e meio para outros 2 jovens e liberdade para os outros 13 arguidos. Segundo dia de Parlamento paritário marcado pela bancada socialista. António Guterres avançou com a ideia. Vai propor que a partir de 1995, metade dos deputados da Assembleia da República sejam mulheres. Uma proposta que não agradou a todas as deputadas não socialistas. As mulheres querem igualdade de participação e de oportunidades, mas não defendem a sua imposição por deliberações legislativas. Vão-se os anéis, ficam os dedos. A indústria automóvel genuinamente inglesa chegou ao fim. 80% do capital da Rover passou para as mãos da BMW. A empresa alemã é agora a principal proprietária do mais importante construtor automóvel britânico. Uma transação que também não agrada aos japoneses, que desde há 15 anos detêm 20% da Rover. Portugal cedeu finalmente às pressões da Comissão Europeia, visando a retirada de limites às entradas de capitais comunitários nas privatizações. Um litígio que se arrastava há cerca de 2 anos e que conhece solução, em boa parte devido à aprovação do Tratado de Maastricht. Os pormenores aqui contados pelo correspondente da TVI em Bruxelas, Fernando Paula Brito. O governo português acabou finalmente por ceder às pressões da Comissão Europeia. Nas próximas privatizações, não vai colocar quaisquer limites à entrada de capitais comunitários nas empresas portuguesas. As próximas privatizações serão fundamentalmente feitas em bolsa e sem qualquer tipo de limitação. Normalmente serão feitas por tranches, aliás são empresas de grande dimensão, em que se pretende uma efetiva dinamização do mercado de capitais e vender nesta fase posições minoritárias. Lisboa confirmou assim hoje em Bruxelas aos responsáveis comunitários a estratégia que já tinha sido utilizada a quando das privatizações do Banco Pinto e Sotomaior e da empresa de cimentos Cécil. Portanto, quer o Banco Pinto e Sotomaior, quer a Cécil e a CMP, portanto, na série Petaias, não há qualquer limitação à origem dos capitais. E é essa política que nós pensamos nos próximos casos, em que fundamentalmente estamos interessados em fazer uma grande expressão bolsista nas privatizações que pensamos fazer em 94 e 95. O governo português pretende ainda evitar uma batalha jurídica com a Comissão Europeia. Há mais de 2 anos que o Executivo Comunitário ameaçava abrir um processo por infração contra Lisboa se as regras de privatização continuassem a discriminar os investidores comunitários. A entrada em vigor do Tratado de Maastricht, em novembro de 1993, veio apressar a resolução deste contencioso. O Bispo do Porto, Dom Júlio Rebimbas, afirmou hoje que maçons e católicos podem chegar a acordo depois de muitos anos de conflito. Esta nova fase de relacionamento deve começar pela tolerância. O Bispo do Porto falava no colóquio da Universidade Católica sobre maçonaria, igreja e liberalismo. Maçons e católicos declararam tréguas pelo menos durante uma semana para analisar o longo caminho que os trouxe quase sempre separados. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O Bispo do Porto admitiu hoje que o diálogo pode ser possível. Eu acho que é mais do que isto vai se aproximando. Uma
Uma posição audaciosa que não foi totalmente assumida pelos restantes representantes da Igreja Católica. O objetivo desta reflexão não é converter nem laicizar, apenas estudar. E a primeira conclusão já está tirada. Mitos à parte, existe uma ideia de Deus comum, mas com expressões diferentes. Em geral, a maçonaria admite a existência de um Deus vago, mas não é um Deus com um corpo, com um ensino e um Deus que, sobretudo, representa para nós cristãos o único caminho, compreende? Isto é que é difícil de aceitar para a maçonaria. Se não for o acordo, pelo menos a tolerância. Durante esta semana de reflexão, pretende-se desmistificar a figura dos maçons, vulgarmente ligados ao mundo da corrupção. As cidades europeias, que já foram capitais da cultura, decidiram promover uma manifestação transnacional a favor de Sarajevo. Berlim, Amsterdão, Atenas ou Florença são alguns dos exemplos de locais onde têm sido levadas a cabo ações ou espetáculos para recolhas de fundos destinados à martirizada cidade de Bósnia. A vez de Lisboa chegou agora e a capital portuguesa solidariza-se oferecendo a receita do primeiro concerto da temporada das grandes orquestras. Por Sarajevo, esta noite na aula magna. Contribuição de Lisboa 94 para a causa da cidade de Bósnia vítima da guerra. Cerca de 2 horas de música pela Orquestra Filarmónica de Oslo, sob a direção de Maris Janssens. Sinfonias de Kostakovich e Brahms. A decisão foi das cidades que já foram ou vão ser capitais europeias da cultura. 13 metrópoles empenhadas em ajudar Sarajevo a recuperar a sua importância cultural. Vários são os objetivos: refazer a biblioteca, reconstruir os museus e monumentos, reorganizar a Bienal de Sarajevo. Para tudo isto, as receitas deste concerto. Mas os concertos do ciclo das grandes orquestras vão passar a ser no Coliseu, agora restaurado. E nos próximos meses, várias orquestras alemãs trazem-nos a sagração da Primavera de Stravinsky, algumas sinfonias de Beethoven, Bruckner e Schumann. Mas o ano musical é dedicado a Gustav Mahler e Lisboa vai ter a oportunidade de ouvir a obra integral desse compositor em 1994. O Jardim Zoológico Argentino de Buenos Aires está desde a passada semana em festa. E o caso não é para menos. 2 leoas deram à luz no mesmo dia 9 inquilinos novos para o parque. Uma data em cheio para os responsáveis do jardim, para os 9 leõezinhos e para um orgulhosíssimo leão, o pai das 2 ninhadas. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Pelo menos na Argentina, este deverá ser o ano do leão. E estas foram as últimas notícias do dia na TVI. Tenha uma boa noite, fique bem e até amanhã, se Deus quiser.